Bom, última aula do curso, vamos concluir a missão de forjar nossa Wikgamer. Passamos por muita coisa aqui, já temos um CRUD funcional, mas ao clicar no artigo, não vemos a principal página da nossa aplicação, então vamos implementar ela e também, se der tempo, a gente dá uma reorganizada um pouco no código, para vocês também darem uma visão nisso. Enxugar a parte do código que não vamos ter no MVP, tentar fazer bastante em pouco tempo, uma aula um pouco mais pegada. Bora! Primeira coisa, Article View, então essa é a nossa página, e eu vou ser bem direto aqui pro modelo, dizendo que aqui na página, na page Article View, passe a utilizar o hook que a gente já tem, useGetArticle, para obter o artigo aberto, não mais os dados mock. Então, acho que esse seria um ponto, mandar bala. Porque se a gente abre aqui, né, ele está buscando o artigo, mas não existe, muito provavelmente porque ainda não integrou essa. Então ele acabou aqui, fez algumas alterações, né, principalmente no useGetArticle, que agora ele está pegando também por slug. Vamos ver se ele não quebrou nenhuma alteração nossa. Lembrando, aqui a gente não está lidando com testes, mas é um conteúdo para os próximos cursos. E aqui na Article View, ele apenas, vamos ver, useGetArticle, basicamente ele deixou de usar useArticleView e passou a usar o slug aqui. Não era bem o que a gente queria, tá? Então daria até pra gente refazer isso aí. Cara, eu quero que você continue usando o ArticleView, porque veja, ele duplicou. useGetArticle não era para ter essas funções de generateTalk aqui. Então, eu acho que ficou bem diferente do que a gente queria, então eu vou pedir para ele adaptar. Bacana. Porém, eu quero continuar usando o hook useArticleView, ou seja, na page articleview.tsx, você deve continuar usando o useArticleView. Porém, lá dentro do useArticleView, a forma de você obter ali o article vai ser usando o hook useGetArticle, certo? Então, dessa forma, lá dentro do useArticleView já tem essas funções de render markdown, generate breadcrumb items, então você pode remover elas do useGetArticle, ficaram duplicadas. E caso você necessite dessa função adapt supabaseArticle, coloca ela na pasta utils, em um arquivo de mesmo nome. Então aqui eu pedi para ele ajeitar da forma que eu quero que aconteça. Então ele, de novo, isso aqui é real coding, né? Ele entendeu que ele precisava usar o useGetArticle, só que a substituição que ele fez foi integral, né? Ele substituiu o ArticleView, que dentro da nossa arquitetura é um hook que a gente quer em todas as páginas porque ele é responsável pela lógica da página. E ele substituiu pelo hook do Supabase e colocou lógica da página dentro do hook do Supabase. Não é o que a gente quer. Então, você que fez esse curso já sabe um pouco mais sobre separação dos papéis aqui, né? Dos hooks. Na estrutura que a gente está usando, isso é deixar bem claro aqui na Dev Fellowship, aqui nesse curso. Então, um componente, uma lógica do componente, um hook do banco de dados. Tem dezenas de formas de fazer isso, mas aqui a gente está tentando seguir esse padrão. E vão ter momentos em que a IA, ou você não explicou bem para ela, ou ela vai implementar de forma errada mesmo. Aqui, acho que foi um pouco dos dois, e você vai ter que pedir para refazer. Então agora, de novo, ele disse que acabou, vamos dar uma olhada. Article View, vou fechar aqui e ver o que aconteceu. Então antes a gente tinha o slug e tal, agora ele sempre vai pegar do nosso hook. Perfeito. A única alteração que foi feita, muito mais elegante, feito. No useGetArticle, veja como tem muito menos alterações. Então, isso aí precisa de experiência, senioridade. Você não vai conseguir só vibe coding. Você vai precisar entender a aplicação, porque isso aqui um humano consegue entender. Aquilo lá teriam dois arquivos, teria um arquivo que não seria nem mais usado, só que você fica com receio de deletá-lo. Enfim, vários pontos negativos aí. Ó, isso aqui não está sendo usado, eu sei porque ele está um pouco menos opaco e a gente poderia até remover. Não vou remover aqui, mas aparentemente, ó, se não tem slug, ele dá um erro e tal. Se tem, ele dá um fetch article. Em vez de pegar por ID, ele está pegando agora por slug. E aqui ele moveu, né, a função que adapta, é aquela função, né, que converte um tipo lá do banco de dados para o tipo usado aqui na aplicação de front-end. Comum isso, aprovado. E aqui ele moveu a função de conversão. Lá ele colocou numa pasta lib, eu tinha pedido para utils, né, mas
tudo bem, não é errado. Então a gente aceita. Então voltando na Wikigamer, artigo 2. Ó, não está funcional. Por quê? Aqui ele ainda está usando o ID e não o slug. E se eu não me engano, a gente vai precisar do slug. Vamos ver se é isso? Como que eu descubro? Aqui em editar, vamos pegar o slug. Opa, tem coisa que não está funcionando. Então alguma funcionalidade foi quebrada aqui. Espera aí. Provavelmente também é a parte do slug. Então, primeiro, vamos corrigir aqui no Edit Article e depois corrigir lá na página. Então, se vocês lembrarem aqui da alteração feita, use get article, ele mudou. Antes funcionava com article ID e agora ele colocou para funcionar com o slug. Né? É certo, é errado? Depende. Se você usava em outros lugares que precisava de ID, que era o caso, foi incorreta a alteração porque ele teria que incluir uma outra forma, ou seja, de obter esse registro, seja por ID, seja por slug. Aqui ele substituiu e quebrou parte da aplicação, por isso que é importante os testes. A gente nem esperava que ele tivesse quebrado isso. Como a gente agora já sabe, a gente pode informar ele aqui. Certo, agora você alterou o useGetArticle, o hook, para obter o artigo por slug. Isso quebrou a funcionalidade da página inicial do botão editar do Featured Articles. Então agora quero que você obtenha o article utilizando o slug também lá. Então pode manter agora a alteração do hook, mas corrige ali o Featured Articles no dialog de editar. E a mesma coisa para quando eu abro um article via Featured Articles. Você ainda está utilizando o ID ali na rota, enquanto você deveria usar o slug. Então eu informei para ele onde são os erros, e para isso eu tive que descobrir os erros. Descobrir também é uma coisa que, com o Vibe Coding, ele vai trazer erros para vocês. É inevitável, desenvolvimento de software é criar e achar erros, corrigir erros, principalmente quando está com muita gente usando, tem cenários que você nem imaginou. E você vai precisar entendê-los para, assim como eu fiz agora, por que isso aqui não está funcionando? Ah, teve uma alteração, que eu sei da alteração porque eu li o código, e essa alteração impactou ali. Então, de novo, Vibe Coding junto com Real Coding. E ó, então ele vai investigar. Ah, agora entendi o problema. Tá passando ID na rota, mas deveria usar slug. Sim, te falei isso aí. Mesma coisa, o hook está tentando usar com ID, mas precisa usar o slug. Então ele vai corrigir, já volto. E ele terminou aqui. E, bom, vamos lá. Featured Article Card. Então agora ele acessa por slug, a alteração que a gente solicitou. Use Edit Article Dialog. Então agora... Bom, aqui ele foi por outro caminho. Então ao invés de reutilizar aquele hook, ele criou um novo hook em que ele obtém os artigos por ID. Então, aceitável. Eu faria de outra forma, né? Usaria o mesmo hook, aceitando dois tipos de parâmetros diferentes, mas tá correto também, tá? É questão de opção. Só explicando por que eu faria no mesmo. Para a gente não ter dois códigos que fazem exatamente a mesma coisa, então a diferença é o parâmetro que eles usam para obter aquele registro, tá? Então, busquem evitar isso. Aqui eu vou aprovar. Get Featured Articles. Então agora a gente está retornando também o slug. Aqui no Adapt Supabase Article, ele fez um puxadinho ali para incluir alguns campos necessários. Também daria uma ajeitada nisso, né, para manter o padrão sempre, não é correto. Aqui ele passa o slug para o Article Card, perfeito. E aqui nos dados mocados, né, ele está incluindo o slug. A gente nem precisaria mais desses dados mocados, podemos deletá-los inclusive. Mas então, alterações feitas. Vamos testar agora artigo 2, primeiro na edição, funcionando. Certo? Artigo 2. Vamos lá, tudo beleza. E quando a gente clica aqui, artigo 2, conteúdo do artigo 2. Show de bola. O edit não está funcionando, daria para a gente reusar o mesmo componente da página principal. Aqui o autor está puxando pelo ID, então daria para a gente puxar o nome do autor, deixar mais bonito. Vamos gerar um Markdown maior, então. Vou pedir aqui para o ChatGPT. Então o GPT gerou um artigão aqui. Agora sim, ó, o Markdown tem esses asteriscos, esses hashtags aí que servem para dar estrutura para ele. Então agora sim eu vou colar aqui. Vamos deixar ele publicado. Conteúdo é sobre, sei lá, mas é um guia, né? Vou criar o artigo. Dev Fellowship The Game.
Olha lá, legal. Então, funcionou. As cores aqui, ó, estão incorretas. Para corrigir isso, eu posso utilizar no Tailwind config, só que aqui nessa parte de secondary. Aí eu deixei, por exemplo, primary. Que daí ele vai pegar o laranjinha. E, ó, funcional. Então a gente tem aqui um artigo com título, com uma estrutura de artigo. Então tem várias melhorias para serem feitas, mas aqui a gente tem o início. Olha que legal, os conteúdos, ele clicando e indo para lá. Bem interessante mesmo o fim aqui da nossa Wikigamer, tá? Espero que vocês tenham gostado e vamos utilizar de fato na Dev Fellowship. Valeu, até mais! Gostou dessa aula e quer ver o curso inteiro? Vai em devfellowship.com e siga @devfellowship e @tainafidelis.